Olá pessoal, nesse vídeo vamos dar continuidade do vídeo anterior, que é a comparação de caracteres, tudo bem? Deixa eu apagar esse conteúdo aqui. Vamos lá. Bom, é possível a gente fazer comparação de caractere? Também é possível. Vamos imaginar que eu quero fazer isso aqui. Vamos começar de maneira simples. Caractere, sei lá, caract. E aí eu vou falar que o meu caract... vou chamar de CX, que é CT, fica mais fácil. CT é igual à letra A. Aí lembra que um caractere só entre apóstrofo, tá? Ou aspas simples, né? Tem gente que chama isso aqui de aspas simples. O correto apóstrofo, tá? Então, eu tenho aqui um CT, eu vou chamar de CT1, caractere 1, beleza? Caractere 1, CT1, não, só caractere, beleza. E aí eu quero comparar isso aqui, tá bom? Então, eu quero vir aqui e vamos direto no escreva, tá? Então, escreva. Eu quero vir aqui e quero perguntar, o CT é igual a isso aqui? Eu posso fazer isso aqui, sem nenhum problema. Eu posso comparar uma variável com um caractere. Do mesmo jeito que eu posso comparar uma variável que tem um número ali dentro com outro número, tá? Então, se a gente fosse... já o vídeo de números estava no vídeo anterior, né? Mas eu poderia fazer isso aqui sem nenhum problema. Ó, inteiro x, fala que ele é 10, e eu posso vir aqui e fazer, escreva, x é maior ou igual a 15, eu posso fazer isso tranquilamente, tá? Isso está dentro das regras do algoritmo aqui. Eu estou comparando o conteúdo de uma variável com um número, tá bom? Mas aqui a gente está focando com caracteres, então eu posso fazer isso aqui tranquilamente. Se eu executar, ele vai falar que é falso. Por quê? O A não é igual a B. Eu estou perguntando se é igual. Agora, se eu vier aqui e colocar que é um outro A, aí sim vai dar verdadeiro, certo? Por exemplo, isso aqui é tipicamente muito comum, muito usado, né? Quando a gente está fazendo algum programa de console que você quer executar várias vezes, você quer perguntar para o usuário, você quer executar de novo? Sim ou não? Se ele digitar um S, você executa de novo. Se ele digitar não, você não executa. Como é que você faz isso? Através desse tipo de comparação. Você pode perguntar para o usuário, você quer continuar? Sim ou não? Aí ele vai digitar S para sim, N para não. E aí você compara, ele digitou igual a S? Se ele digitou igual a S, executa de novo. A gente vai aprender isso nos próximos vídeos, tá? Então, por enquanto, a gente está vendo só a comparação, tá? Então, eu posso fazer esse tipo de comparação assim. Poderia ter também um CT2 aqui, né? CT1 e CT2. Eu posso falar que o CT2 aqui é a letra B. E aí eu posso perguntar CT1 é igual a CT2. Beleza? Ele vai falar que é falso. Eu posso perguntar se é diferente. É diferente? É verdadeiro. Sim, é diferente. A é diferente de B, certo? Mas e maior? Será que faz sentido? CT1 é maior do que CT2? Deu falso. A é maior do que B? Deu falso. Aí como é que ele faz essa comparação? Isso tem a ver com a tabela ASCII. Por isso que a gente introduziu o conceito lá da tabela ASCII nos vídeos anteriores, né? Então, se a gente vier aqui na tabela ASCII, vamos ver qual é o código que está associado com as letras, tá? Então, se você pegar as letras, elas estão em sequência. Então, se você pegar aqui, ó, o A vale 97, o B vale 98, o C vale 99. Então, quando você pergunta se A é maior do que B, tecnicamente por trás ele está comparando se 97 é maior do que 98, porque eu estou convertendo o A para um número inteiro e fazendo a conversão do inteiro. Então, por isso que essa sequência foi construída dessa forma aqui. A, B, C, está na sequência bonitinho aqui, ok? Agora, se você testasse, né? Vamos supor que você testa o A, por exemplo, vamos voltar para o igual aqui. Essas duas coisas são iguais? Sim, são iguais, verdadeiro. Agora, o A é igual a esse outro A? Deu falso. Por quê? Porque o A minúsculo é uma coisa, o A minúsculo é 97. E o A maiúsculo é o número 65, são diferentes, tá? Então, caracteres também são possíveis de serem comparados, porque a gente tem a conversão desse caractere para o código relativo a ele na tabela ASCII. Então, é como se a gente estivesse fazendo a comparação com números, tá bom? Então, aqui é possível a gente comparar usando todos esses comparadores aqui. Eu posso perguntar se é maior ou igual.
o CT1 é maior ou igual ao CT2, ele vai falar se é verdadeiro ou falso, ok? Então, nesse caso aqui, ó, o CT1, esse A deu que é maior do que o CT2. Vamos ver? O código do A minúsculo, o A minúsculo é 97. 97 é maior do que 65? É, por isso que deu maior, ok? Então, é possível a gente fazer comparações entre caracteres. Agora, o Portugal, a linguagem Portugal, não aceita a gente fazer comparações com cadeias de caractere. Então, se eu fizer aqui cadeia e falar que isso aqui agora é uma cadeia, por exemplo, alicate e abóbora. Se eu tentar fazer isso aqui, ó, ele vai dar um erro, certo? Vamos ver aqui, vamos confirmar. Não, mas vamos ver se ele vai aceitar. É isso, é. Ele não deu nenhum erro aqui, ó, não deu erro, mas ele falou, ó, não é possível comparar cadeias com operador maior ou igual. Mas eu posso comparar cadeias com igual igual. Aí é a única possibilidade. Cadeias de caractere eu só posso usar o igual igual ou o diferente. Então eu posso testar isso aqui, se é igual igual, ou eu posso testar se é diferente. Ó. Alicate é diferente de abóbora? Verdadeiro, eles são diferentes. Verdadeiro. Agora eu pergunto, eles são iguais? Vai dar falso, não são iguais. Agora, algumas linguagens de programação permitem a gente fazer isso aqui, ó. CT1 é maior do que CT2, aí ele vai pegar a palavra e vai fazer a comparação. Ele vai fazer o seguinte, beleza, as duas palavras começam com A, então elas são iguais na primeira letra. Aí eles vão para a segunda. Aí o L em relação ao B é maior ou igual. Aí algumas linguagens de programação implementam essa possibilidade de comparação de palavras. No caso do Portugal, o Portugal não permite essa comparação assim. Mas daria para comparar? Daria. Aprendendo outros operadores que a gente vai ver, outras estruturas, a gente poderia fazer aqui com uma estrutura de repetição, que a gente vai ver. Então a gente poderia fazer letra por letra e aí implementar esse raciocínio de comparação, tá bom? Então isso não é possível no Portugal. No entanto, é possível a gente fazer isso aqui, ó. Se vocês lembrarem, lá no exercício decomposição de números na versão 3, tá? Que era aquele número que a gente tinha que decompor e descobrir se era quantas centenas, quantas dezenas, quantas unidades, a gente usou isso aqui, ó. A gente usou a biblioteca texto e usou aqui um obter caractere. O comando obter caractere, se a gente for lá na biblioteca de texto, ó, se a gente vier aqui dentro de texto e olhar obter caractere, o que é o comando obter caractere? Ele obtém um caractere da cadeia a partir do seu índice. Então é possível fazer isso aqui, ó. Beleza, eu não posso comparar CT1 com CT2 usando maior, mas eu posso fazer isso aqui, ó. Vou importar a biblioteca de texto, deixa eu tirar a biblioteca matemática, vou falar aqui que ela é tx, e eu vou chamar aqui, ó, o tx.obter caractere. O que o obter caractere é? Eu posso falar aqui, ó, obtendo CT1, me obtém a posição 0. Se vocês não lembrarem, volta no vídeo que a gente fez a versão 3 daquele exercício e assiste de novo, tá? Então eu posso fazer isso aqui, ó. Eu quero comparar o obter caractere de CT1 na posição 0 com o obter caractere do CT2 na posição 0. Eu posso vir aqui e pergunto, ó. Isso aqui, a primeira letra, traduzindo, o que ele está fazendo? A primeira letra do CT1 é maior do que a primeira letra do CT2? Aí ele vai falar falso, ok? A não é maior do que A, certo? Eles são iguais. Se eu testar aqui uma igualdade, ele vai dar verdadeiro, certo? Verdadeiro. Então, o que a gente poderia fazer? O Portugal, por si só, não tem um comando que permite eu comparar se essas duas palavras aqui, se uma é maior do que a outra. Mas se eu tiver a capacidade de comparar letra por letra, eu pego a primeira letra da primeira palavra com a primeira letra da segunda palavra. Testo. São iguais? Eu vou para a segunda. A segunda com a segunda é maior ou igual? Aí a gente poderia fazer isso. Mas para fazer isso a gente precisaria aprender estruturas de decisão e estruturas de repetição. A gente vai fazer isso quando a gente aprender esses dois conceitos, tá bom? Se a gente lembrar aqui, ó, vamos entender por que isso é possível. tx.obter
obter, vamos acessar aqui o ajuda, né? Obter, deixa eu ver se ele vai trazer o ajuda aqui, tx. Se a gente ver aqui, ó, obter caractere, ele vai trazer aqui um resumo lá. Obtém um caractere. Ó, primeiro o que ele faz? Ó, obter caractere é o comando. O que o comando obter caractere devolve? Sempre no ajuda dos comandos, você vai ver aqui, ó, atrás do nome do comando, você vai ver o tipo de dados que aquele comando retorna, certo? Lembra também do vídeo anterior que a gente falou da IDE? Por exemplo, ó, a IDE faz isso. Um editor de texto, como o bloco de notas, não permite você fazer isso, né? E lá na ajuda já trazer o resultado da ajuda e te mostrar. Isso é um recurso importante da IDE. Então a IDE automaticamente consultou consultou a documentação e trouxe um resumo da documentação. Então ele trouxe aqui falando que o obter caractere é um comando que devolve um caractere. Aí sim, como eu posso usar comparação entre caractere, aí ele me permite fazer a comparação de maior ou igual, porque aqui eu não estou comparando a palavra inteira, eu estou comparando a primeira letra da palavra. E quem é que devolveu a primeira letra da palavra? Esse comando, tudo bem? Então se a gente ver aqui, ele explica para a gente basicamente, tá? Como que funciona. Então aí aqui sim a gente pode testar se um é maior do que o outro. Então note que as coisas estão começando a ficar um pouquinho mais complexas, né? A gente já está começando a misturar um comando com o outro, já está começando a colocar um comparador, já fazer uma comparação de um com o outro. Então a programação é isso, é muito importante. É um monte de comandos separados, a gente viu um monte de comandos até agora. A gente viu o que é o leia, viu o que é o escreva, a gente aprendeu como fazer operações matemáticas, aí a gente já viu agora que as operações matemáticas eu posso colocar operadores de comparação no meio. Então a gente vai aprendendo um monte de comandos separados e depois, quando a gente vai solucionar um problema, a gente precisa olhar para esse conjunto de comandos e falar, cara, como que eu resolvo esse problema usando esse pool de comandos que eu aprendi? É do mesmo, imagina que a linguagem de programação é a sua caixa de ferramentas. Então, se você chega na caixa de ferramentas que você tem, talvez aí na sua casa, né? Então, sei lá, então você tem lá na caixa de ferramenta um alicate, uma chave de fenda, uma chave Phillips, um estilete, sei lá, um alicate de bico, um alicate de ponta, um alicate de corte. Você tem um monte de ferramentas ali dentro da caixa de ferramentas. E aí, se você se depara com um problema, preciso desmontar um armário. Bom, como é que eu desmonto esse armário? Aí você vai ter que usar a lógica, né? Você vai ter que olhar para o armário. Cara, como é que essa tábua como é que essa tábua está conectada com essa tábua? É um prego? Ah, não pode tirar o prego, eu vou ter que usar um martelo. Não, é um parafuso. Mas esse parafuso é um parafuso Phillips ou um parafuso do tipo fenda? Ah, é um parafuso do tipo fenda, então eu tenho que usar a chave de fenda. Se fosse um Phillips, eu teria que usar a Phillips. Então a programação é isso, é a gente aprender um amontoado de comandos individualmente, entender o que cada comando faz, e aí depois, quando a gente se deparar com um problema, a gente vai falar, para esse problema aqui, deixa eu ver como é que eu posso resolver. Bom, eu tenho esse comando, tenho esse outro, eu posso tentar fazer desse jeito e conseguir achar a solução do problema, tá bom? Então, para esse vídeo não ficar muito longo, também é possível a gente fazer comparações. Apenas lembrando, caractere, a gente pode usar todos os comparadores. Maior, menor, diferente, igual, maior ou igual, menor ou igual. Para comparar caracteres, um único caractere, aí eu só posso usar esses dois aqui. Ou é o igual ou é o diferente, beleza? Então se você gostou desse vídeo, ó, lasca o dedo no like aí, ó, enche de comentário, que é muito importante, compartilha com os colegas aí que você sabe que estão querendo aprender programação e a gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai introduzir um outro conceito que são os operadores lógicos, tá? Os operadores lógicos também são operadores que a gente pode utilizar com a variável do tipo lógica, tá? Então, do mesmo jeito que a gente pode guardar numa variável lógica o resultado de uma comparação, a gente também pode aplicar operadores lógicos. No próximo vídeo a gente entende como isso funciona. Abraço, até o próximo.